Fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Obrigada a toda a espiritualidade amiga, aos irmãos que dirigem essa casa, por aqui chegarmos, por podermos aprender um pouco mais, Senhor, mas principalmente que possamos praticar o que aprendermos aqui, para ajudar primeiramente a nós mesmos e depois aos que estão à nossa volta, o nosso próximo mais próximo. Senhor, abençoa o André, que ele possa ser intuído, para que ele possa nos falar o que precisamos ouvir e aprender. Que o Luciano possa fazer uma leitura esclarecedora, para que possamos ouvir com os ouvidos, não só do corpo físico, mas também da alma, Senhor. Abençoa todos que aqui estão, para que possamos aprender uns com os outros. Em Teu nome, Senhor, de toda a espiritualidade maior que aqui está, damos por iniciado mais uma palestra doutrinária. Que assim seja. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Muito se surpreende por encontrar na terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e de uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que de um lugarejo em relação a de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena não tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade, se apenas a julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Num hospital vêm-se somente doentes e estropiados. Numa prisão vê-se também todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela, ao mesmo tempo, tudo isso. E então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, já que não se enviam a um hospital pessoas que estão bem, de saúde, nem às casas de correção as que não fizeram mal. Acontece que nem nos hospitais, nem nas casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo que numa cidade toda a população não está em hospitais e em prisões, também toda a humanidade não está na terra. Ora, assim como sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra para mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado suas penas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, né? Boa noite, 5 da tarde. O assunto é falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, que esse é o assunto, as várias moradas, e as dimensões que cercam o plano físico é muito complexo, porque por mais dados que nós tenhamos, nós como encarnados, nós temos que ter uma coisa muito em vista na nossa mente, um ponto muito forte.
Os espíritos, quando se manifestam, e para isso a gente precisa ter um certo conhecimento dos mecanismos da mediunidade. Quando eles passam uma mensagem para nós, eles usufruem, se utilizam do psiquismo do médium. Isso é fato. Por mais que eles tentem, por mais que o médium seja um médium com bastante exercício mediúnico, com muita prática, que tenha maior boa vontade e sinceridade, sempre há um pouco do próprio médium na mensagem. Isso é natural que o seja. É como um intérprete de uma língua, vamos usar um comparativo. Por mais que alguém que aprenda uma língua estrangeira e vá traduzir essa língua para o português brasileiro, sempre é uma tradução, uma interpretação do tradutor. Poderemos, de repente, pegar um outro tradutor e ele vai trazer um pouco diferente. De repente, um texto completo. Talvez uma frase não vai haver divergência, mas num texto completo pode ocorrer sim. É a mesma coisa. Os espíritos se utilizam do vocabulário que nós conhecemos para transmitir alguma coisa. Portanto, eles usam um vocabulário que está presente no psiquismo do médium. Então, muitas vezes há sempre um percentual de interferência. Essa interferência vai ser menor de acordo com a prática mediúnica. Um médium intuitivo ou de inspiração que está consciente do que ele está escrevendo, ou seja, desperto, não está naquele transe mediúnico que a gente está acostumado a rotular o médium, ou seja, que perde a consciência e passa a ser um instrumento totalmente... Acho que tem que desligar o... perde a consciência do que está transmitindo. Um médium intuitivo ele tende a ter mais influência do seu psiquismo. O inconsciente tende, isso não é uma regra, a ter menos influência nessa comunicação. Mas ainda assim tem influência. Isso é importante a gente saber. Quando a gente analisa uma mensagem, uma informação espírita. Nós estamos falando, veja só, muitas vezes o espírito está comunicando como é o plano espiritual, ou seja, como é que é o local em que ele se encontra, em que ele está vivenciando a sua experiência. E hoje, nós temos muita informação, se pegarmos toda a coleção André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós temos ali uma gama, se a gente parar para pensar, de mundos diversos. Porque não são só mundos físicos, são mundos espirituais, mundos mais rarefeitos e diferentes. Nós vamos lembrar que o André comenta muito, André Luiz, sobre o nosso lar, uma cidade espiritual que está numa região que ele, por falta de outros termos, ele diz muito próximo da crosta terrestre. Não, ele está falando de dimensão, ou seja, é um plano espiritual mais rarefeito. Tem uma densidade, é formado por alguma coisa, não é um nada. Os espíritos têm entre aspas, uma matéria ali que eles se utilizam para formar as suas construções, que vocês de repente viram através do livro ou do filme, vestimentas, constituir o seu próprio corpo para poderem vivenciarem uns com os outros, porque o espírito é uma centelha, vamos dizer, uma consciência espiritual, mas necessita sempre de um corpo para que viva e tenha vivência em sociedade, seja aqui no plano físico, seja numa determinada dimensão espiritual. Isso é um ponto. Então, o André Luiz nos traz toda uma narrativa. Coloca aqui, ó, nós temos então uma cidade, uma crosta espiritual, onde há espíritos afins que desencarnam e estão lá vivenciando de repente dentro daquela sua consciência. Nós vemos o que eles denominam às vezes de falanges, de espíritos equivocados, espíritos que não têm conhecimento ou não querem aceitar
a existência de um Criador, a necessidade de uma evolução, querem permanecer, ou estão, na verdade, apegados aos seus interesses, às suas paixões, aos seus interesses sensoriais, apesar de não ter mais corpo físico. Ou seja, temos um mundo muito próximo ali. Todas as psicografias, desde Kardec, com as invocações que ele fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nos trazem, e ele fez muitas evocações, estão muito bem condensadas desses espíritos que ele denominou para estudo de espíritos imperfeitos ou inferiores, que é toda uma gama que ele colocou para estudo. Não existe uma linha dividindo, esse agora é um espírito imperfeito, esse é um espírito evoluído. Não existe tal linha. Tudo é muito degradê, assim como nós não temos, no dia a dia, nós temos atitudes às vezes legais e temos atitudes equivocadas. Alguns de nós têm mais atitudes equivocadas e outros têm atitudes mais boas, mais equilibradas. E à medida da nossa vida a gente consegue às vezes aperfeiçoar isso, melhorar. Depende do nosso interesse próprio, do nosso esforço. Outros estão num grau moral muito aquém da média do mundo. E o plano espiritual é repleto disso. Mas lá, por não haver mais corpo físico, existem leis magnéticas em que impossibilita um determinado espírito que está num grau moral, evolutivo, vamos dizer assim, muito atrasado, ou atrasado em relação a alguma coisa, né? Esteja num grau evolutivo muito primário, muito primitivo ainda, de ascender a outros patamares, a outras dimensões mais evoluídas. Não há uma porta que bloqueie a passagem desses espíritos, mas sim essa impossibilidade magnética que é oriunda, tem como origem a sua própria evolução. O perispírito, que é o corpo espiritual que nós possuímos, que dá forma ao corpo físico, que precede o corpo físico, da onde se origina muitas vezes as doenças físicas, porque estão muitas vezes marcados nesse corpo espiritual, no perispírito, que mantém o equilíbrio das células orgânicas. Esse perispírito, ele possui suas leis, ele é maleável, ele é uma usina magnética. Ele é mais sutil ou mais denso, mais pesado, de acordo com as nossas ações morais. E aí que entra, por que é importante o aperfeiçoamento moral? Ele está, no fim das contas, ele está ligado a tudo. O aperfeiçoamento moral vai influenciar nesse perispírito que a longo prazo, isso não é algo imediato, a longo prazo influencia em toda essa cadeia, nessas reações do plano físico, na saúde, no equilíbrio mental. Então nós temos que esses espíritos que estão, como André Luiz coloca, nessas regiões, que ele deu o nome de umbral, que acabou, nós infelizmente, no nosso misticismo, definindo, colocando como um nome pejorativo, quase como se fosse o inferno dos antigos cristãos. Na verdade não é uma região física definida, mas sim é o aglomerado, o conjunto de espíritos afins que se reúnem por características, por pontos em comuns magnéticos, ou seja, pontos morais em comuns, que acabam estando numa mesma região dimensional e acabam, obviamente, como você reúne nos nossos péssimos presídios, bandidos em conjuntos com as mais diferentes categorias de crimes. Alguns não são tão criminosos quanto outros, mas tem que, nos presídios brasileiros, conviver em comum e acabam passando por situações bastante constrangedoras e violentas. Assim acontece nessas regiões umbralinas. Espíritos muitas vezes extremamente cruéis com outros que não são tão cruéis, mas que não conseguiram alcançar uma condição energética que possibilitasse eles estarem em outras regiões melhores, vamos dizer assim. Nós temos muitas moradas ao redor do planeta Terra. E é fácil a gente definir isso
Se olharmos o plano próprio físico. Se você fosse um turista e colocasse em você, nunca veio à Terra, de repente na região da Palestina, você convivesse lá, saísse daquela região de guerras constantes, ou você fosse para os interiores dessas aldeias na Índia, onde há várias atitudes criminosas no que se refere ao sexo, ao estupro, ao desrespeito à mulher. Se você botar agora um outro na Suíça, onde praticamente é um respeito mútuo. Eu lembro muito bem do Júnior de São João Batista, uma vez comentou, um amigo dele que foi para lá, em trabalho numa multinacional, chegaram de carro cedo, pátio enorme, gigantesco, vários quarteirões, e ele estacionou extremamente longe da portaria. E o brasileiro pergunta, mas por que você está estacionando aqui? Bota mais lá perto, né? Assim a gente não precisa andar tanto. Não, aqui quem chega primeiro pega as vagas mais de trás, porque quem chega por último geralmente pode estar atrasado, então a gente favorece ele a chegar e bater o cartão a tempo, cartão ponto. Ou seja, olha a cultura coletiva. Então se você pegar, digamos que nós não conhecêssemos a Terra como ela é, não tivéssemos informações, e cada um desses que apenas visitou partes desses territórios, cada um teria uma visão extremamente diferente. Olha, a Terra é muito bacana. Vai lá que olha, o pessoal pensa uns nos outros. O que foi para as regiões das guerras, pelo amor de Deus, não vão. É risco de vida. Olha, tem coisas boas, aquele foi para a Índia. Mas, meu Deus, são totalmente presos ao preconceito de raças, fanáticos religiosos. Cada um daria a sua visão. Estaria certo, estariam sendo sinceros, mas não estariam com a verdade da situação. O planeta Terra, ele é muito diverso. Nós estamos passando às vezes por momentos difíceis na atualidade, estamos. Mas o que é o Brasil diante de todo o planeta? E o que é o planeta se a gente parar para pensar na infinidade que é o espaço? São 9, não sei atualmente, sei que uma época Plutão deixou e voltou a ser planeta, mas temos todo um sistema planetário, vários planetas, um Sol imenso. Mas a gente vai indo, se afastando, temos um monte de sistemas estrelares, com seus planetas circundando, toda uma Via Láctea enorme, que levaríamos, mesmo a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, séculos e séculos e séculos e séculos para atravessá-lo, sendo uma única galáxia. Teríamos muitas e muitas outras galáxias, fora os espaços entre uma e outra. Não é nada, é ínfimo, no final das contas. É pequeníssimo. Mas, além do espaço, se nós viajarmos pelo tempo, nós vamos ver uma lei que está sempre presente, seja no indivíduo, em nós, seja no coletivo, que são os reinos, os países, os territórios, continentes, seja o nome que se queira dar no plano humano. Mas o coletivo evolui como nós evoluímos. Nós sabemos hoje que nós temos sucessivas vidas. Está repleto de informação psicográfica, com dados de pessoas que morreram e voltaram trazendo os dados. Tivemos o livro do Roberto Carrilho está cheio de relatos, psicografias públicas de familiares. Temos os trabalhos científicos do Hernani Guimarães Andrade, um trabalho fabuloso em toda a área de parapsicologia, como na área de lembranças de vidas passadas. O norte-americano Ian Steves, também já desencarnado, sobre crianças que lembram. Um trabalho monumental, fora as terapias de hipnotismo, de regressão. Comprovações incríveis sobre a reencarnação. Ou seja, por que reencarnamos? Porque evoluímos constantemente. E os mundos também. Porque se nós pararmos para pensar, há 1000 anos atrás, praticamente a população do mundo era analfabeta.
Hoje ainda temos uma quantidade grande, são 700 milhões de adultos analfabetos no mundo. Mais ou menos 10% da população mundial. Mas poderíamos arriscar em tempos atrás que 90% era. E 10% era apenas as pessoas com conhecimento em escrita. Nem falo em grau de estudo. Olha como mudou, se a gente parar para pensar. Ah, mas é muito tempo, nós estamos muito atrasados. Depende a comparação com o que a gente vai fazer. Porque o que é 1000 anos, né? Diante, de repente, de 100 mil. É muito pouco, é muito ínfimo, muito pequeno. Então nós estamos evoluindo constantemente. A questão, muitas vezes, que nos perturba é que nós gostamos muito de fazer comparações, nós indivíduos. Nós comparamos muito o que eu não tenho com aquele que tem. O que eu aparento ser com aquele que aparenta ser, que é o meu vizinho. E isso nos perturba. E nós perdemos tempo com isso. Porque o nosso emocional é muito frágil, nós somos muito imaturos espiritualmente ainda. Quando nós comparamos, o que acontece? Nós muitas vezes entramos naquele sentimento de tristeza proveniente do nosso orgulho, porque nos colocamos e nos achamos inferiores ao outro. Dá-se o nome atualmente de depressão para isso, né? A não aceitação. E nós ficamos amargurados e paramos de agir para o nosso crescimento próprio. Se nós nos atrelássemos a nós mesmos, realmente sentindo o prazer das nossas pequeninas vitórias, que seja, nós cada dia estaríamos motivados sempre e encontraríamos mecanismos, através das boas intuições da providência, para alcançarmos graus e graus maiores dentro de nós. Mas a nossa visão ainda é muito, com perdão da expressão, medíocre, individualista. É só pegar essa historinha que eu falei para vocês, verídica, lá na Suíça. O que nós somos, né? Queremos paz mundial, né? Não tem aquela brincadeira que eles perguntam para as moças que estão concorrendo ao Miss Universo. Qual é o seu sonho? Paz mundial. Mas estamos em condições de tê-la realmente? O que é paz mundial, se não a paz do indivíduo dentro de si? Porque quando nós estamos bem conosco, aquele dia que nós estamos de bem com a vida, pode vir a pessoa mais rancorosa, a gente nem dá bola, não nos afeta, não nos perturba. Mas quando nós estamos em desequilíbrio, de mal com a vida, qualquer um, mesmo que seja um sorriso, pode ser motivo para que a gente escancare o outro. Então, como vai deixar de haver guerras, de haver lutas, de haver violência no mundo, se às vezes, diante do volante do carro, a gente se transforma? Os mais antigos lembram daquele desenho do Pateta, que ele pega um carro, o volante se transforma num maníaco. A gente costuma fazer isso. Quando em coletivo nós perdemos, muitas vezes, o nosso equilíbrio, porque é um equilíbrio muito frágil ainda. Isso nós temos que ter consciência. Temos que buscar com mais afinco isso dentro de nós. A variedade do universo é muito grande para a gente ficar achando que somos... Há pouco tempo atrás, a ciência achava que a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao redor dela. Na nossa arrogância. Claro, haviam observações, mas haviam aqueles que estavam dizendo ao contrário, eram taxados, mandado calar a boca, senão muitas vezes, como o italiano Bruno, que foi queimado na fogueira. Galileu foi obrigado a dizer que estava errado, apesar de sempre afirmar ao contrário. É muito grande ainda as nossas falhas como crianças espirituais. A arrogância é muito grande. E por que eu comentei com vocês no início que nós devemos saber que as comunicações muitas vezes têm um pouco da influência dos médiuns? Porque nós temos que aprender uma coisa com Kardec. Não pegar uma informação mediúnica, uma formação de um espírito e considerar como a verdade absoluta.
Lembram da historinha que eu inventei para vocês agora, de que um foi para a Palestina, outro foi para a Suíça? Cada um tem a sua verdade. Às vezes um espírito, não é um espírito mistificador, pode ser um espírito de boa intenção, mas ele vai falar a sua interpretação do local onde ele está. É uma parte do todo. Mas nós pegamos essa informação e consideramos que é o todo, e fechamos. Se pegássemos as informações de Allan Kardec na questão das reencarnações, no começo sempre se apresentava vários espíritos que mal desencarnavam, já estavam numa situação penosa, mas por pouco tempo, alguns dias, meses, raramente alguns anos, perambulando na erraticidade, em desequilíbrio, já estavam mais lúcidos, se apresentavam e já estavam falando que já estavam pensando na próxima reencarnação. Acharíamos que isso seria a regra geral no desencarne. André Luiz, se pegarmos somente André Luiz, nós pegarmos o desencarne dele, nós vamos achar que, poxa, então o desencarne, na verdade, sempre acabamos parando no umbral. Vocês viram na certa nos livros ou no filme. Permanecemos ali anos, 10 anos, como no caso dele. Ou, quem leu a coleção completa, tem informações maiores. Outros em desequilíbrios maiores. E essa seria a regra geral. Não. Você estuda Kardec, você vê que tem alguns que têm um processo mais rápido, outros um processo mais lento. E mesmo em Allan Kardec, já na Revista Espírita, em 1859, se apresenta Lamer, que é o espírito de um francês, que, conforme o relato dele, que se apresentou na mesa mediúnica da Sociedade Parisiense, ou seja, na Sociedade Espírita, onde Kardec era o presidente, informando que ele estava em desequilíbrio, andando por aí, desde 1598, quando havia praticado suicídio. Ou seja, ele estava já em torno de 200 e poucos anos perambulando. Mas por que isso? Poderia-se daí pegar disso, veja só como nós somos. Então, realmente, então, quando se suicida fica tanto tempo, poderia-se criar uma regra. Novamente, seria incorreto isso. O caso dele, cada caso é um caso. Esse cidadão, ele mesmo relata, e ele diz que não queria relatar, mas sentiu uma energia lhe obrigando a fazer o seu relato. Ele havia em vida não sido uma boa pessoa, e o seu cachorro havia matado as galinhas da vizinha, e essa vizinha envenenou o seu cachorro. Ele, por sua vez, espancou a vizinha, e o advogado da vizinha, na época, entrou com processo, e ele ficou uns dias e pagou um pequeno valor. Mas era um espírito ainda tão atrasado moralmente, violento, que sentia um ódio tremendo, agora pelo advogado, né? Porque quando nós estamos em desequilíbrio é assim mesmo, e planejou, sabendo o trajeto que ele fazia por regiões, por estradas, claro, na época, no meio de florestas, lhe agarrou de surpresa e lhe matou estrangulando, lhe amarrou numa árvore através de uma forca e botou um bilhete falso para aparentar suicídio. A partir daí criou um remorso muito grande, possivelmente o espírito do advogado também, porque nós temos que ver sempre o contexto da época, deve ter lhe obsidiado. O remorso foi tão grande que 3 meses apenas depois, ele próprio se enforcou. E se encontrava ainda com muita revolta, perambulando pelo mundo espiritual, que lhe era próprio, né? A procura de uma paz que não chegava. Então, vejam só, os mundos são muito relativos quando nós falamos em psique, em psiquismo, em consciência, em espírito. Nós temos a informação da Ivone do Amaral, que é Memórias de um Suicida, de toda uma região que muitas vezes se junta a suicidas e que formam uma região específica dimensional, com as características e as vibrações próprias do desequilíbrio deles, onde eles acabam, em vez de encontrar a paz através da morte, como eles acreditavam encontrar, só encontram a repetição das suas dores, as lembranças
e a vergonha do que eles queriam, na verdade, esquecer. Não há um esquecimento para eles. Mas se pegarmos também essa informação, novamente eu quero frisar para vocês, podemos achar que todo suicida vai para ali. Não. Trata-se de uma informação do Castelo Branco, de uma formação específica, interessantíssimo para o nosso conhecimento, mas é a visão ali daqueles espíritos, e talvez seja uma dimensão própria, e talvez ache outras dimensões equivalentes ao redor do orbe espiritual. Não sabemos, né? Mas nós temos informações também de outros suicidas que não perambularam por ali, mas ficaram presos, às vezes, nas sepulturas, junto aos seus corpos, e criaram lá mesmo todo o seu mundo mental. Já viram pessoas alienadas, ou talvez já viram em filmes, pessoas alienadas mentalmente, que vivem, vamos dizer, aqui, nesse local, tal, vamos dizer que é sua casa, mas estão na sua mente vivenciando para eles outra realidade, estão fora de si. Para eles, de repente, eles estão agora no seu trabalho, ou estão se imaginando outros personagens na sua tentativa de fuga da realidade, porque não conseguem aceitar as suas deficiências, que é natural para todo mundo, todos os temos, que ninguém é de ninguém, que as pessoas não são propriedades nossas. As pessoas vão e partem, e a gente tem que se desapegar disto. A vida é muito rica, muito bela, muito, muito bacana, e nós devemos sim nos abrir. Quem já foi adolescente, né? Aquele namoradinho ou a namorada querida, idealizada, e acabou o namoro, parece o fim do mundo. Meu Deus, agora eu vou morrer, não quero mais saber de nada na minha vida. Eu não vou mais amar ninguém. Não, nunca mais. Mas o tempo é salutar, né? Passou um tempo, pronto, acabou. Às vezes nem consegue mais. Meu Deus, como eu era bobo. Aquela pessoa nem era tão bacana. Ou esqueceu. Já foi, já está em outro namorico, outro amor. São as nossas deficiências emocionais. A nossa necessidade, nossa dependência emocional. Muitas vezes a gente passa a responsabilidade para o outro, não sabe de repente dizer um não sabe ter uma atitude, acha difícil, e sempre é difícil, mas é melhor a gente adquirir independência própria, se esforçar, aprender. Isso leva anos para a gente adquirir. A partir do momento que a gente cria lucidez e começa a se esforçar. Imagine deixar que a vida faça por nós. Quanto mais longo é ainda. A gente passar a responsabilidade para o outro. Não, porque eu estou assim porque o fulano me abandonou. Não, estou assim porque o ciclano me mandou embora do meu emprego. Eu estou assim porque a sociedade não me dá uma chance. Enquanto você aponta para o outro, você está apontando para fora de si. É uma atitude de fuga da responsabilidade. Não que o ambiente não tem influência. Claro que tem. Mas a vida é obstáculo. A vida é luta. Não é mar de rosa. Isso era conto infantil. Que é muito bem-vindo para criar padrões morais de beleza dentro de nós. Mas a vida não é um conto de fadas. Ela é luta. Você não leu ali? É um mundo de provas e expiação. Lembra da evolução? No vasto universo, Deus não criou os mundos à toa. E à medida que os tempos passam, nós temos planetas mais velhos, mais novos, intermediários nesse tempo. Temos planetas mais adiantados, porque são mais antigos que a Terra. Estão num estágio mais evoluído, como o ser humano. Eu estou na primeira série, eu sou inferior. Não, mas daqui a tanto tempo estarei em séries mais avançadas. Mas não porque vão me passar, mas porque eu vou evoluir e vou ter condições de estar aprendendo esse conteúdo mais à frente. Os planetas é a mesma coisa, porque os seres evoluem, nós evoluímos. Podemos às vezes ter que repetir o ano, porque fomos desleixados, indisciplinados, ou vamos
acompanhar a marcha do progresso adequadamente, porque nós nos esforçamos. Não vamos dar saltos. Isso é arrogância. Não vamos dar salto, nós vamos acompanhar a marcha que deve ser. Como a criança da primeira série não pode pular para a quarta série. Ela precisa seguir a linha gradativa do progresso que faz parte da maturidade dela. Então nós temos, pelas informações, inclusive de Allan Kardec, espíritos que vêm dizer que estive aqui reencarnado, mas agora que no meu desencarne estou num outro mundo, é um mundo superior. Kardec costumava perguntar, tá, mas como é um mundo... Por que você veio de um mundo superior para o inferior? Você retroagiu na evolução? Não. Eu vim aqui para ajudar na evolução, para trazer alguma coisinha de conhecimento. E não estou falando aqui, Kardec e esses espíritos não eram grandes missionários. Tem alguns que são ocultos da história. Às vezes é uma pessoa que veio e foi professor. Por exemplo, tem um espírito que foi professor de história natural. Nada grandioso. Veio, fez o seu serviço, sua lição de casa e voltou para o seu planeta de origem. Porque assim como hoje é mais fácil a gente usar analogia, nós não temos intercâmbio entre os países aqui no planeta. Espiritualmente há intercâmbio entre os diversos mundos habitados, espiritualmente falando. Não é tão fora. Se nós pegássemos há 1000 anos atrás, como é que não se tinha um Brasil em que vinham raças diferentes, se misturavam, cada qual no seu quadrado, né? Como se falava. Cada um no seu limite. Mas aí passou-se os séculos, nós temos hoje a globalização, uma Europa que tenta uma determinada unificação. Se está dando certo ou não é a questão, mas a ideia, para a gente comparar. E são vários, já na época de Kardec, presente na revista Espírita, espíritos falando de mundos diferentes. Kardec, curioso como era, perguntava, mas tá, como é que é o seu mundo? Olha, Kardec, ele falava. Até ia falar, mas não há palavras para poder dizer para vocês. Eu vou usar o vocabulário que vocês conhecem, não há como ser diferente. Porque muitas vezes esses espíritos falavam que eles tinham sentidos diferentes do ser humano da Terra. Como isso, se a gente parar para pensar? Nós não temos... O ser humano não pode respirar embaixo da água. O peixe pode, ele é adequado àquele ambiente. Mesmo ali, existem peixes que vivem nos abismos profundos, onde nenhum outro ser poderia viver. São adaptados para aquilo. Lá, qualquer outro ser seria esmagado pela pressão da água. Existem bactérias que vivem à boca de vulcões, daquele calor terrível. Outros seres minúsculos que estão adormecidos, não mortos, que vivem embaixo da espesso gelo da Sibéria, esperando apenas o momento adequado para acordarem. Cada ser no ambiente, ele evolui e adquire características diferentes. Então, nesses planetas vastos e infinitos do universo, cada ser, mesmo inteligente que esteja lá, não quer dizer que tenha a mesma constituição que nós. Eles estão adequados à realidade atmosférica daquele planeta. E ponto. E um espírito comenta que no planeta dele está mais afastado do Sol, então a luz é muito mais difusa. Lá eles têm características, conforme aquele relato mediúnico, assim como... É fácil comparar, agora me veio. O gato ele não tem a capacidade de no escuro abrir a sua íris para captar mais luz. Então lá eles dizem que nós lá, humanos, estamos adaptados nessa situação com determinados órgãos para isso. Outro muito interessante, no livro Urânia, que é do Camille Flammarion, que é um contemporâneo de Kardec, discípulo dele, espírita, um astrônomo famosíssimo francês na época, mas ele recebia muitas informações intuitivamente. Ele entrava tipo num desdobramento ou em sonhos, ele via situações e transcrevia. Apesar de haver muita interferência do Camille na sua imaginação, há muitos dados incorretos hoje,
porque ele, por ser astrônomo, ele acabava... você via a interferência dele, porque muitas vezes o espírito falava que no futuro, quando a astronomia vai ser a filosofia que vai dar uma visão diferente à humanidade. Claro, o espírito está usando termos do astrônomo, do Camille Flammarion, que era o que ele conhecia. No sentido de que você vai olhar as estrelas e vai perceber que há uma grande família universal por trás. Apesar de todas as interferências do Camille, a ideia central do livro é muito interessante. E temos uma informação lá, que eu achei deveras engraçado. Porque, claro, aqui nós podemos fechar a boca, para não falar, às vezes, abobrinha, né? Mas a gente não consegue fechar o ouvido. E num determinado planeta em que um espírito se comunicou, ele falou que a constituição lá permite que eles bloqueiem a audição. Achei interessante isso. Mas ele também relatou, veja só, cada mundo tem os seus problemas, né? Isso não quer dizer, eles estavam em alguns aspectos mais evoluídos que a Terra, mas não queria dizer que era extremamente avançado, porque eles, apesar de eles não terem, ele falou, tantos assassinatos, né, guerras como aqui havia, eles tinham um problema de tolerância no planeta dele. Principalmente quando se discutia ideais e coisas, porque aqui a gente pode fechar a boca, mas se alguém fala a gente não consegue deixar de escutar. E lá, comumente, os grupos sectários fechavam os ouvidos, e por mais eloquência e coerência que se faziam uma exposição, simplesmente aquele grupo não escutava nada. Fechava os ouvidos, vamos dizer assim. Assim como a gente fecha muitas vezes os olhos, não tem? A gente não fecha os olhos, eles fechavam os ouvidos. Ou seja, o que é interessante? A questão aqui, não dá para dizer se é um relato imaginativo do Camille ou não. Mas sim a questão lógica, a ideia lógica, e baseada na comparação com os seres aqui da Terra, que sim, cada planeta com os seus ambientes próprios dão características diferentes. Isso é ponto. Aceito na ciência, inclusive. Essas características individuais. O universo realmente é muito grande e ele é habitado quando tem condições de ser habitado fisicamente. Mas nós temos as informações, e a gente tem que usar a lógica, que a Terra tem dimensões à sua volta, variadas, espirituais. O que implica que, às vezes, um planeta, que é os olhos físicos, porque nós não enxergamos o espectro infravermelho e nem o espectro ultravioleta, os nossos olhos físicos. O cachorro já tem uma audição ultrassônica, escuta coisas que nós não escutamos, os animais. Os pássaros sentem o campo magnético terrestre, tanto que usam para se deslocar ao norte ou ao sul, quando tem necessidade. Claro que o deles é uma intuição, mas eles têm esse aparato de perceber campos magnéticos que nós não temos consciência. Então, quando os espíritos falam que é difícil transmitir uma mensagem, porque aonde eles vivem há sentidos diferentes, é o mesmo, por exemplo, que um ser, num plano que tem essa sensibilidade magnética, que perceba deslocamento de objetos celestes no firmamento, tentar explicar para nós tais sensações. É impossível, ele vai fazer uma analogia. Ponto. Nunca vai ser exatamente a mesma coisa. Ponto. Então nós temos que usar muito o bom senso que Kardec nos solicita. Coletar várias informações, compará-las. Poxa, isso aqui, papá bateu com aqui, isso aqui está desconexo com aquela outra informação, vamos procurar mais. Poxa, esses 4, a informação está batendo, esse aqui não está. Não tem lógica também, descarta. Mas talvez no futuro aquele que a gente descartou hoje passe a ter alguma lógica. Então nunca refutar com as emoções, com o fanatismo que tem acontecido no movimento espírita. Porquanto um amigo me falou, existe um livro chamado Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, do espírito de Humberto de Campos. E ele me falou, com o calor das suas emoções, de uma forma que, poxa, ele não concordava com o que estava ali, que via um Jesus muito precário nas informações mediúnicas. E eu já havia lido o livro, mas faz muitos e muitos anos,
E eu não me recordava dessas impressões negativas, mas eu tenho a pessoa em estima, considerei a crítica da pessoa, mas não considerei como um todo. E pensei, a forma mais correta de você verificar é ler na íntegra o texto ou o assunto que está sendo comentado. Busquei o livro, terminei hoje de ler o livro e não achei nada da crítica. Antes de eu ler o livro, eu fui buscar na internet, porque existe um movimento muito descrachando esse livro e outras obras do Chico Xavier e outros defendendo. Eu vi, perdão da expressão, besteira de ambos os lados. Vi críticas incoerentes, pegando trechos de livros. Se você pega trecho de uma coisa, gente, você pode interpretar ao teu bel prazer, desvirtuar completamente. Nunca acredite, por melhor que a pessoa possa ser, não é que ela está fazendo de mal, ela pode estar equivocada na sua interpretação. Nunca passem adiante a fofoquinha que vocês escutam por aí. Vão verificar primeiro a veracidade da história, tomar as suas conclusões e não aceitar a conclusão do outro como sua. Isso é muito importante. Isso vai dar um engrandecimento enorme a vocês. Então, vários trechos bobos com más interpretações e, infelizmente, as pessoas a favor do Chico, porque endeusam o Chico. Eu não tenho coragem assim de levantar, de pisar na sombra do Chico Xavier, pela grandiosidade da pessoa que ele foi. Mas eu não endeuso, eu não boto ele num ser divino. É uma pessoa que pode ter tido algum equívoco. Você tem que ter essa consciência. A partir do momento que você não exige mais do que a condição humana nas pessoas, você passa a tolerar com mais sinceridade os outros. Porque a primeira pessoa que bota o outro num pedestal também é a primeira que vai jogar pedra depois. Quando aquela pessoa desfazer a imagem que você criou de ser perfeito. Aí você acha que a pessoa me enganou. Não, você se enganou. Você quis se enganar, você se auto-enganou a respeito dela. E vi pessoas usando emocional, criticando, ofendendo aqueles que estavam, poxa, como é que pode criticar uma obra do Chico Xavier? Não, achei uma pessoa coerente na crítica, que eu respeitei a crítica dela, os pontos. E aí, agora sim, agora eu vou ler o livro. Li o livro e não vi nada. Eu acho assim, até as pessoas deveriam reler. É preciso sempre ler o contexto, analisar a coisa pelo contexto. Analisem as coisas pelo contexto da pessoa, da época. Humberto de Campos é um escritor meio poético, traz ao sabor das suas emoções as narrativas, sem dúvida, mas não vi nada terrível ali. Não vi um Jesus acanhado, depressivo ou triste, como comentaram. Se utiliza vocabulários de 1940. Tem que ter essa ideia também. Por exemplo, se a gente fala hoje, a pessoa estava envaidecida. Poxa, dá a entender que a pessoa estava se achando arrogante. Não. Para a época, é um termo usado que estava se sentindo, poxa, bem, né? Estava sentindo bem consigo. Tem que ver o contexto da época. Como é que se vai criticar um índio que fazia, se comia a carne dos inimigos? Era um ritual na época. Claro, primitivo, tinha que ser mudado, sim. Mas você vai considerá-lo um ser cruel? De forma alguma, você tem que escolher o contexto da época. O que é bom e o que é mal. Antigamente, o bom era a tribo eliminar a tribo rival. Porque senão depois a tribo rival, em vingança, acabaria com a sua. O bom era o índio que não tinha pena do inimigo. O errado era aquele que hesitava por um sentimento de compaixão. Os tempos outros mudaram, porque nós evoluímos. Hoje quem ataca cruelmente é visto como a pessoa está em desequilíbrio. E a compreensão que nós buscamos é o nosso objetivo final, como algo de muito bom. Tudo é muito relativo. Eu acho que é uma ingratidão que estão fazendo com o Espírito de Humberto de Campos. É um livro fantástico. Em vários momentos, ele relata e fala sobre a escravidão no sentido que são os irmãos, a providência trabalhando a favor. Não vi nada. As pessoas jogam às vezes chantilly, seja para o bem ou seja para o mal. Exageram as coisas. Para o bem ou para o mal.
O equilíbrio sempre é um caminho muito melhor de vivência, que é difícil, mas deve ser buscado. Então, as moradas que nós devemos buscar estão dentro de nós. Apesar de que há, sim, planetas em todo o universo, porque senão não teria sentido Deus ter criado tudo isso, criado todo o universo, todos os planetas, só para nós? Esse pingo, essa areiazinha numa praia? Esse grão de areia numa praia imensa? Só para aquele grão, o mar e todos os outros grãos de areia? Não faz sentido. Mas o mundo interior é o nosso objetivo mais importante. Porque a partir do momento em que nós cultuamos a nossa persistência em melhoramento, geramos campos magnéticos que vão nos colocar em mundos afins, semelhantes. E nisso não existe ninguém pagando propina para o juiz, para ganhar alforria ou nada. Cada um conforme a sua justiça. É como um imã. Ele vai colar naquele metal. Só que, diferentemente de um imã, o nosso campo magnético vai se adequar e se juntar a pessoas afins. Nunca nada é injusto diante dessa lei. De causa e efeito, de justiça. É uma lei. Ela age por agir. Cabe a nós nos adequar a essa lei. Procurando o quê? Para termos felicidade, conhecimento, tolerância, compreensão, análise e estudo. Se vocês não estudarem essas obras, vocês tendem a ficar fanáticos. Vão ler uma coisa e achar que aquilo é a verdade absoluta. Vão ver, vão botar, são cegos que vão, né, como aquela historinha, botar a mão no rabo do elefante achando que o elefante é uma enguia. Ou nas suas imensas pernas achando que é uma coluna. Nunca vão ter a visão completa da vida. Vão ter parcial, em algum momento vão bater de frente com uma outra verdade que também existe, porque é parcial que nem a de vocês, e vão ficar na dúvida. Então tudo que eu acreditei está errado? Não é que está errado, mas você se acomodou em aceitar o que eu ou qualquer outra pessoa aqui na frente está dizendo para vocês. E não foi buscar por conta própria. Aí é culpa de vocês. Porque se acomodaram em querer que as pessoas lhe deem o raciocínio, as definições, os conceitos de vida. Quando, meu Deus, né? Tá tudo aí, é tão rico, tão belo, tão gostoso você aprender e começar a perceber que existem várias verdades, que depois, à medida que você vai, elas se agarram e se juntam. E você monta esse quebra-cabeça maravilhoso que é a criação que somos todos nós. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Vamos então agora nos prepararmos para a fluidoterapia. Lembrando que quem ingeriu algum tipo de bebida alcoólica, que pode deixar sua fichinha na cadeira e tomar o passe numa outra oportunidade, né? Para não contaminar e nem prejudicar aos que na cabine de passe entrarão. E ouvir a prece de encerramento da palestra e de preparação para o passe. Senhor, Mestre Maior, companheiro de tantos milênios, que a nós vem, nos instrui, acompanha esta humanidade na sua história, nos ensina, nos auxilia. Senhor, agradecemos tua dedicação, teu amparo, que possamos ser gratos através das nossas ações, do nosso esforço sincero, da nossa renovação íntima, da nossa evolução, crescendo dentro de nós, Senhor, aquela luz que deixaste nos teus ensinamentos,
no Sermão da Montanha, que ainda está calado dentro de nós. Que possamos, por fim, Senhor, despertar os apóstolos que devemos ser, seguir os teus passos, dar-te a mão que ofereces há tanto tempo, enxugar as lágrimas daqueles que estão mais atrás, confortar os que necessitam e vencer a ilusão do orgulho e do egoísmo que ainda paira sobre nós, tentando a desunião. Senhor, que sejamos um só coração, em prol do teu amor, na tolerância, no equilíbrio, que sejamos verdadeiramente confrades junto a ti, Senhor, na tua boa nova, hoje e sempre. Que assim seja.